Eu quero neste momento trazer uma palavra que ela tem como tema: a ingratidão é o veneno peçonho da destruição. Eu quero que você pegue seu caderninho, sua caneta aí agora, e que você possa junto conosco receber esta palavra para uma direção em sua vida, que é algo muito, mas muito, muito importante. Talvez você seja aquela pessoa que diga assim: eu não sou um murmurador, eu sou muito grato por tudo que tenho, sou muito grato pelas bênçãos de Deus em minha vida. E talvez você se ache uma pessoa tão grata, mas mesmo assim, queria que você prestasse atenção, porque tem alguns detalhes muito importantes em nossas vidas que às vezes nós passamos despercebidos, e às vezes, queridos, nos tornamos muitas vezes ingratos diante de Deus, ingratos na vida, e muitas vezes nós não estamos entendendo de onde vêm tantos bloqueios, por que tantos bloqueios em nossas vidas. Sabe, quando eu disse para você com o tema a ingratidão é o veneno peçonho da destruição, porque tem muitas pessoas que às vezes elas não entendem, elas não estão entendendo o que a ingratidão faz. Elas não entendem e elas estão muitas vezes procurando, querendo um vislumbre, porque existem pequenas áreas de suas vidas que estão travadas, áreas em que muitas vezes elas têm procurado, às vezes até consultado mesmo, algumas casas, alguns lugares, têm consultado muitas vezes em algumas pessoas o porquê da vida delas não deslancharem, porque a vida não anda, porque a vida não prospera, porque são travadas. E eu quero falar para você hoje à noite esse assunto muito importante, para que você possa, na verdade, se encontrar. Eu quero que você de antemão abra a sua Bíblia, se você tem, senão você pode ler aí no rodapé, Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, tem uma história que é muito, mas muito top, que é uma história muito importante, em que nós temos um ensinamento muito forte, em que Jesus Cristo, ele ia a caminho de Jerusalém, onde Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E quando Jesus Cristo ele entra, na verdade, num povoado, surgiram ali 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles se dirigiram a Jesus e eles ficaram a uma distância, porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Tem algo parecido hoje, que você sabe e que nós estamos vivendo nesse mundo. Há pessoas que com esta pandemia, contaminadas pelo vírus, não estão podendo se aproximar dos seus entes queridos. É verdade? E muitas delas estão enclausuradas, travadas e presas em um quarto de solidão. E muitas vezes se sentindo desprezadas. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é o Deus que sempre tem a palavra final e a resposta para todos aqueles que estão aflitos e aqueles que de repente têm sido distanciados. Então, como aqueles leprosos foram, observe o que Jesus fez. Ao distanciarem-se de Jesus, das pessoas, esses 10 leprosos, eles gritavam em alta voz, e eles gritavam: Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem piedade das nossas vidas. Ou seja, somente o Senhor é quem pode trazer uma resposta para as nossas vidas. Você vê que a Bíblia diz que eles gritaram. Eu imagino 10 homens desesperados, eles sabendo que aquela era a oportunidade deles ter uma mudança de vida,
porque eles ouviram falar sobre Jesus, eles sabiam que Jesus era a solução na vida deles. Então aqueles 10 homens, eles aproveitaram o momento, aquele momento ímpar que eles não deixaram passar, e eles gritaram em alta voz. A Bíblia não diz que eles apenas gritaram, eles gritaram desesperadamente em alta voz: tem piedade de nós, Jesus, tem piedade de nós, mestre. E acho muito lindo é que Jesus, ao ver aqueles homens, aí Jesus, ele vendo o desespero, Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E sabe o que nos chama a atenção é que aconteceu que quando eles indo eles ao encontro dos sacerdotes para se mostrarem aos sacerdotes, a Bíblia diz que foram purificados. Olha que milagre extraordinário da parte de Deus. Era cura, foi uma cura processual e ao mesmo tempo milagre, porque eles saíram da presença de Jesus, acreditando no que Jesus disse, e eles correram e foram aos sacerdotes. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles foram purificados. Mas só que uma coisa nos chamou a atenção. A Bíblia relata que um dos 10, vendo que fora curado, ele teve consciência da cura do seu corpo, e esse homem voltou e, dando glória a Deus em alta voz, a palavra do Senhor nos diz que ele glorificou a Deus em alta voz, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo, com o rosto em terra, e ele agradece a Jesus. E este homem era um homem samaritano. Muito lindo a cura, o processo de fé daqueles homens, o impacto que eles deram no meio das pessoas. Muito lindo a atitude deles se voltarem para Jesus e acreditarem que Jesus podia fazer a cura, a libertação dos seus corpos, daquela lepra, né? E a Bíblia relata que estes homens, se voltando, um só destes homens se voltando, a Bíblia diz que ele se prostra e agradece a Jesus. Mas Jesus ficou inquieto com uma coisa. Jesus então perguntou: não foram ao todo 10 homens que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9 homens? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser aquele samaritano, aquele estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o que te salvou, a sua fé o que te curou. Sabe, gente, nós vamos tomar uma lição muito forte diante de tudo isso. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus olha para aquele homem e Jesus se entristeceu de uma certa forma por ver que entre 10 apenas um tinha voltado. E Jesus Cristo, quando fez essa pergunta, Jesus Cristo, ele na verdade aponta para o mundo, a verdade sobre o mundo, que a história dos 10 leprosos, ela nos dá o exemplo de ingratidão que os seres humanos nos mostram para com Deus aqui na terra. Você sabia que o homem, ele tem uma natureza muitas vezes ingrata, e essa natureza ingrata deste homem, essa natureza de murmuração, ela não só é uma natureza de ingratidão, mas ela é uma natureza de rebelião. O homem, quando ele não percebe que ele está sendo grato a Deus, ele é egoísta. Esse homem, ele só quer receber, e por querer apenas receber e não ser grato, ele é uma pessoa em que ele não agrada o coração do Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida é justamente o que nós queremos dizer para você. A nossa vida pode ser travada pela ingratidão. Esse veneno peçonho de destruição é um veneno que trava a vida das pessoas. E quando é que eu reconheço que eu sou grato? Quando é que eu reconheço que eu sou grato?
quando todos os dias eu tenho motivo de me voltar para Deus e de render a Deus o meu momento de adoração através da minha gratidão. Salmos 50, versículo 23, nos mostra como é poderoso esse tempo de gratidão. A Bíblia relata que existe um sacrifício que nós podemos render a Deus, e que esse sacrifício é justamente o que agrada a Deus. É o sacrifício da gratidão. O sacrifício da gratidão é o sacrifício das ações de graças. E a Bíblia relata que o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Deus começa a nos mostrar que nós devemos ser gratos a Ele, sempre nos voltar para Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e termos cuidado para não sermos desleixados com as questões da gratidão, porque quando nós nos desleixamos com a gratidão, nós nos tornamos ingratos. E este é o veneno peçonho que destrói as nossas vidas, que destrói as orações, que destrói muitas vezes até a confiança de alguns. Então quero que você entenda, meu amado, que nós temos que ter isso dentro da gente. Nós temos que vigiarmos se estamos sendo gratos a Deus ou não. Nós acostumamos em ver providência de Deus. Por exemplo, você se acorda de manhã, você toma café. Para alguns que têm esse costume, como eu, você ao meio-dia tem o seu momento de almoçar, né? De desfrutar daquele prato delicioso. À noite você janta, e às vezes até antes de dormir você come alguma coisinha, um lanchinho básico. Nós nos acostumamos com este suprimento diário, e muitas vezes as nossas orações têm sido orações tão vagas. O nosso momento de gratidão a Deus por este feito de suprimento a Deus tem sido tão vago, tem sido assim tão pobre, porque nós muitas vezes não estamos reconhecendo a grandeza do milagre do suprimento. Você só sabe o que é a grandeza do milagre do suprimento, aliás, se faltar na sua mesa. Se faltar na sua mesa. Aqueles homens, os 10 leprosos, um apenas voltou, e a Bíblia diz que esse era samaritano. Sabe por que samaritano? Se considerava estrangeiro, inimigos dos judeus. E a Bíblia relata que ele voltou. O que me chama a atenção é que esse cara, ele era samaritano, ele era estrangeiro. E eu trazendo para nós hoje, as pessoas, os filhos de Deus, eles se acostumam tanto com milagres, tanto com a providência de Deus, que às vezes eles nem percebem que está acontecendo um milagre. E muitas vezes os filhos de Deus, que poderiam ser gratos e oferecer esse sacrifício de louvor, não têm oferecido sacrifício de louvor, não têm sido gratos a Deus. E às vezes, porque alguma coisinha pequena acontece, você já murmura, você já entendeu. Olha, lá em Números capítulo 13, o Senhor fala da história muito interessante dos 12 espias. E a Bíblia relata que aqueles homens, eles foram espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era como Deus tinha falado. Foi uma ordem que Deus deu a Moisés, e mandou aqueles homens das 12 tribos de Israel e analisar a terra. E eles viram que a terra manava leite, manava mel, que a terra era maravilhosa, era uma terra próspera. Foram os 12. A Bíblia relata que eles trouxeram fruto daquela terra. Um cacho de uva era tão enorme que precisava de 2 homens para conduzir aquele cacho de uva. Romãs e figos nem se falavam. Eram frutos extraordinários. Eles viram que a terra era muito próspera. Mas só que passou um momento em que alguns daqueles 12, ou seja, 10, eles começaram a infamar
a terra, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo que a terra era uma terra que manava leite e mel. Eles começaram a infamar a terra, e eles começaram a ver gigantes, eles começaram a crescer diante dos olhos deles as dificuldades, e eles infamaram a terra, dizendo que a terra devora aqueles que adentraram, devora. Então eles ficaram com medo. E a Bíblia relata que esses homens infamaram a terra, mas eles não só infamaram a terra. De 12, 10 conseguiram influenciar 3 milhões de judeus. E a Bíblia relata que quando eles infamaram a terra, eles levaram as pessoas, a congregação de Israel, a ter, na verdade, um encontro com uma mentira, que esse encontro foi, na verdade, a congregação ver aquilo que não era real. Eles conseguiram fazer com que a visão das pessoas em Israel, eles vissem, eles entenderam que aquilo era, na verdade, algo ruim para Israel, e eles tomaram, Israel tomou para si, e logo esqueceram do que Deus tinha falado, porque Deus tinha dado ordem a Moisés, e Deus falou que levaria o seu povo para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e todos, a Bíblia diz que todos choraram. Então, a Bíblia relata que o povo, em Números 14, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia relata que o povo de Israel, eles se lamentaram, eles murmuraram, eles quiseram até matar Moisés. Eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito, em Números 14, versículo 4. Então eles se rebelaram. Então o povo de Israel nos mostra o exemplo, a vida de alguém que reclama de tudo e que esquece rápido dos benefícios de Deus quando aparece a primeira dificuldade. São pessoas que reclamam contra líderes, que reclamam contra Deus, não reconhecem o bem que são feitos. Então preste atenção, rapidinho Israel, por ver 10 homens infamarem a terra, que mana leite e mel, a Bíblia relata que eles começaram a murmurar contra Deus, murmuraram contra Moisés, quiseram até matar Moisés. Amados, vocês imaginam, a Bíblia diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O que significa isso? Rápido, eles esqueceram que tinha atravessado o Mar Vermelho. Rápido, eles esqueceram que passaram por momentos de dificuldades em que Deus os supriu com pão, com maná, que estava ali trabalhando na vida deles. Rápido, eles estavam esquecendo que a coluna de fogo não era, os esquentava contra o frio, porque o frio era terrível. No deserto é muito frio. Eles esqueceram os benefícios de Deus. E isto tem sido o veneno peçonho que tem destruído a vida de muitas pessoas. Você que muitas vezes tem recebido tantas coisas de Deus, mas você tem sido um murmurador, você tem sido ingrato, você tem sido uma pessoa que reclama. Quantas pessoas dizem assim: Senhor, às vezes em relação a um casamento, a mulher orou tanto, o homem orou tanto: Senhor, prepara uma pessoa de Deus para a minha vida. Mas ultimamente vive chamando o marido, a esposa, de lástima. Essa coisa que Deus me deu. Você sabe que você tem sido ingrato para com o Senhor. Logo você esqueceu que você foi suprida, que você foi suprido como uma pessoa de Deus. E isso tem destruído o seu relacionamento. Você outrora era uma pessoa que você era estéril. De repente Deus te deu um filho. Te pediu tanto, passou tanto tempo lutando, agora você tem esse filho, e de repente você agora amaldiçoa seu filho. Você fala coisas que na verdade têm entristecido o coração do seu filho, da sua filha. E de repente você tem sido ingrato, você nem percebe. Queridos, a ingratidão é o veneno peçonho que destrói as vidas, que destrói o futuro, que destrói até o teu presente, apontando para uma destruição de futuro. E Israel mostrou isso para a gente. Quando eles começaram a reclamar, ali o Senhor estava falando sobre esses grandes e ricos detalhes que nós temos que aprender. 10
10 homens leprosos receberam o milagre de Jesus, apenas um voltou. Eu pergunto a você: será que você tem sido uma pessoa grata para com o Senhor? Será que você tem se voltado para Deus? Quantos momentos você tem tirado para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida? Eu sei que nós estamos vivendo um momento em que a igreja e muitos estão sendo testados, testando a sua fé. Deus está mostrando não para ele, para você, se a sua obra, aquilo que você tem rendido a Deus é feno, é palha, é madeira, se logo está se queimando tudo quando o fogo está passando, se você é aquela pessoa que tem esquecido de agradecer a Deus por todos os benefícios do Senhor, porque muitas vezes as pessoas estão gratas a Deus quando tudo está bem, e a Bíblia relata que nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos, nós temos que sermos agradecidos a Deus pelos seus benefícios. Esse veneno peçonho que destrói a vida de muitas pessoas é a ingratidão. Ele é um veneno terrível e que as pessoas nem percebem. Talvez você não está percebendo. Outrora você andava a pé, agora Deus te deu um carro. Cadê a sua gratidão? Você está servindo a obra de Deus com o seu carro? Talvez você tenha esquecido que outrora você era desempregado, outrora você não tinha um negócio. Deus tem dado suprimento a você, Deus tem dado um negócio, Deus tem dado emprego para você, Deus tem dado suprimento para a sua vida. E você tem esquecido muitas vezes de ser grato com Deus pelos benefícios dele, através do seu dízimo, da sua oferta, através de servir aos irmãos e servir a outras pessoas com aquilo que Deus tem suprido em sua vida. Sabe, quando eu coloquei o tema dessa ministração e Deus começou me falando sobre isso: filho, a ingratidão é um veneno peçonho, ele destrói, e quando nós somos ingratos a Deus, essa destruição vem não por Deus, vem por nós mesmos. A nossa ingratidão nos leva a níveis baixos. E eu pergunto a você mais uma vez: até que ponto você tem sido grato a Deus? Muitas vezes, queridos, a nossa ingratidão é tão grande quando nos sentimos autossuficientes, quando nós estamos bem empregados, quando nós temos um bom carro, quando nós temos um bom negócio, quando as coisas estão indo bem, nós somos tão ingratos a Deus que esquecemos até de cultuarmos ao Senhor, que os cultos não têm valor, que o momento de reunião na igreja não tem valor. Talvez esse momento que nós estamos ministrando aqui agora, você está dispersando, você está perdendo aí de investir no seu intelecto, no seu coração, porque você não está dando atenção a essa ministração, tirando até a atenção de outras pessoas perto de você. O Senhor fala contigo neste momento. Talvez você está muito disperso. Tenha cuidado, amados. A ingratidão faz as pessoas não valorizarem os momentos preciosos que Deus tem nos dado. Deus tem dado a você o suficiente? Não, Deus tem dado muito mais. Tem dado o seu carro, tem dado a sua casa, tem dado o suprimento para você. Quantas vezes nós somos ingratos ao Senhor, trocamos o momento de culto por outras coisas. E quando o nó arrocha, e quando a coisa aperta, não é Deus que está fazendo. Somos nós que nos esquecemos que cada vez que nós cultuamos ao Senhor, cada vez que nós vamos à igreja, cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós valorizamos os nossos cultos, nós estamos oferecendo o nosso sacrifício de louvor ao Senhor. Porque muitas vezes em casa você não faz isso. Em casa você não faz isso. No momento em que você tira com Deus, na igreja, você vê que Deus fala com você. Ali você oferece gratidão a Deus. Ali você oferece ações de graças a Deus. Mas nos acostumamos com os milagres. Israel se acostumou com os milagres. Talvez tenha sido você também dessa mesma forma. Você tem esquecido de cultuar ao Senhor.
Você tem esquecido do seu chamado. Você tem esquecido de oferecer seu corpo, sua alma, seu espírito com toda a sua força, rendendo ao Senhor o culto que Ele merece. Talvez o talento que Deus colocou em tuas mãos, você tem dispersado esse talento. Você não tem investido com aquilo que Deus tem chamado a você, ou deu a você como dom para você oferecer ao Senhor. Ah, é sábado. É um cultozinho qualquer. Eu não preciso ir para a igreja tocar uma bateria. Eu não preciso ir para a igreja tocar um baixo. Eu não preciso ir para a igreja tocar um teclado. Eu não preciso ir para a igreja tocar uma guitarra, um violão. Não, é um culto simples. É o culto a Deus. E isso mostra o quanto você não está comprometido com a gratidão por tudo que Deus tem dado a você, por tudo que Deus tem feito pela sua vida. E muitas vezes, amados, nós não vemos isso. Nós não percebemos isto. Deus queria que Israel fosse agradecido a Ele, que o povo judeu fosse agradecido, o povo de Israel fosse agradecido a Ele, reconhecendo os benefícios, oferecendo sacrifícios. O que são os nossos sacrifícios hoje, gente? Nosso culto que a gente oferece, um momento como esse, um momento de adoração, e que muitas vezes a pessoa não valoriza o momento de adoração. Eu já vi gente dizer assim: ainda está no louvor, não precisa chegar na igreja, daqui a pouco a gente vai. Ainda está no louvor. E o louvor não faz parte do seu culto? O louvor não faz parte da adoração? O louvor não faz parte das ações de graças? Deus te chamou para o louvor da sua glória. Temos que entender isso. Quando nós estamos sendo ingratos, estamos esquecendo, queridos, dessas coisas tão fundamentais em nossas vidas. Somos ingratos, muitas vezes deixamos as coisas, passamos por cima, vivemos, fazemos os nossos cultos, rendemos o nosso louvor do jeito da gente, do jeito que a gente quer, como se Deus fosse um ser qualquer, que recebe qualquer louvor, que recebe de qualquer jeito. Meus amados, presta bem atenção, estamos falando sobre adoração, estamos falando sobre, na verdade, gratidão. Sim, porque a ingratidão, ela destrói você, é um veneno peçonho que faz você cultuar a Deus de qualquer jeito, que faz você não perceber que você não está dando o seu melhor a Deus. Quando o Senhor me falou isso, eu comecei pensando: meu Deus, como é que pode, Senhor? Como é que pode? E o Senhor dizendo: filho, eu quero o seu melhor, renda-me o seu melhor. A ingratidão faz você se desleixar com a minha obra. A ingratidão faz você ver a minha obra como uma coisinha, como algo qualquer, algo que não é de muito valor. Temos compromisso com o nosso emprego, temos compromisso com os dias de trabalho, temos compromisso com a nossa empresa, temos compromisso com o horário de abrir e de fechar, temos compromisso com os nossos impostos, temos compromisso com tudo aquilo que é dever de uma empresa. E mesmo como funcionário, você tem seu compromisso, você faz, você cumpre. Mas com Deus estamos nos desleixando. Com o governo temos o maior cuidado para cumprir os nossos impostos. Com Deus não dizimamos, não ofertamos, levamos qualquer coisa na obra de Deus. Não nos desleixamos com horários de cultos, nos desleixamos de oferecer a Deus seu tempo sozinho com Deus. Eu estava vendo aqui com o pastor Léo, pastor auxiliar, e ele me dizendo: pastor, olha aqui, ó, como é que é a minha vida. Eu achei muito bonito ele mostrando os dias organizados. Na segunda eu estudo isso, isso e isso. Mas uma coisa me chamou a atenção: na terça é assim, assim, assim. Na quarta é assim, assim, assim. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque ele disse: primeiro aqui está meu TSD, meu tempo sozinho com Deus. Meus amados, você sabe o que significa isso? Estou sendo grato a Ti, Senhor. No momento que você está vivendo a maior dificuldade, crises que você está passando, você não pode tirar o seu tempo de ser grato a Deus e oferecer seu sacrifício de louvor com salmos, como diz Salmos 50, versículo 23. Olha de novo o que é que o Senhor fala, porque talvez você está frio, você está desanimado, porque você está entrando em crise, e você sabe que a crise, esse é o momento de você oferecer sacrifícios.
Quando o Senhor diz: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Sacrifício é algo que dói. Sacrifício é algo que dói. Sacrifício é algo que mexe com você, mexe comigo. Ou você acha que não é sacrifício para mim me acordar de 3 da manhã, de 4 da manhã, render glória ao Senhor, orar pela igreja, orar por você? Eu e minha esposa fazemos muito isso. Nos devotamos, nos dedicamos ao Senhor, pagamos até um preço de oração pela sua vida. E precisamos, amado, ter muito cuidado, porque quando o Senhor diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, Ele está dizendo: esse me glorificará. Ele está dizendo assim: aquele que está no momento difícil, aquele que está vendo que tudo está dando errado, mas ele continua na minha presença, grato pelo que eu estou agindo, estou fazendo, porque agindo eu quem impedirá, esse vai me glorificar. E esse que faz isso, ele prepara o seu caminho, e eu vou mostrar a ele a minha salvação, eu vou mostrar a minha resposta, eu vou mostrar que eu sou Deus, eu vou mostrar que eu estou em sua vida. Então tenha cuidado, meu amado, tenha cuidado. Quem faz o seu caminho é você. Tudo já está à nossa disposição. O Senhor está dizendo claramente. Ele diz para mim, Ele diz para você: a sua salvação dar-lhe-ei, que você veja a minha salvação, diz o Senhor, mas é você quem prepara o caminho, com gratidão, com ações de graças, com interesse na obra de Deus. Tenho visto pessoas que se desleixaram no ministério. Tenho visto pessoas que nós cobramos, falamos: irmãos, dá para você ajudar nisso? Dá para você fazer aquilo? Eu não sei, eu vou ver se dá. Até nos cultos online. E aí você vê as portas se fechando para você. Sabe o que significa isso? Você preparou um caminho estreito para você, mas Deus não quer isso na sua vida. Deus não quer isso. Agora, pastor, Deus está me castigando. Não. Ele está dizendo: filho, é hora de você abrir os caminhos para você. É hora de você entender que voltar para me agradecer. Bota ela de novo, por favor, pastor Léo. Lucas 17. Olha, dá para você entender o que esse cara fez quando ele se rendeu ao Senhor e agradeceu ao Senhor. Olha o que diz claramente a palavra de Deus em Lucas 17, versículo 11 por diante. Aí no versículo 15 diz que, vendo que fora curado um dos 10, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de quem? De Jesus. Amado, gratidão é isso, é adorar. Quando você oferece ações de graças, quando você faz a obra de Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você está grato ao Senhor, você se prostra a Ele. Quando você está grato a Deus, você diz: Deus, eu quero dar o meu melhor no meu instrumento que eu toco. Deus, eu quero fazer. Deus, estou envolvido contigo. Você está envolvido com tudo. Você está envolvido com o seu futuro. Você está envolvido com a sua empresa. Você está envolvido com as suas necessidades. Mas você não tem se envolvido com o reino e com a obra de Deus. Que gratidão é essa? Que prostrar-se a Deus com o rosto em terra aos pés do Senhor. Que prostrar-se em adoração ao Senhor. Salmo 50, 23, volta para lá, para você entender. Eu quero que vocês entendam fortemente sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos brincando. E nós não estamos entendendo que essa ingratidão e esse veneno peçonho nos destrói. Fecham os caminhos, fecham as portas, travam as nossas vidas. E oramos, e às vezes não vemos Deus agir. Não é que Deus não está agindo. Somos nós que fechamos os nossos caminhos. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, prepare o seu caminho, meu amado. Tenha cuidado em tudo que você está fazendo para o Senhor. Ofereça a Deus o seu melhor. Os israelitas, eles tentaram contestar, como você vê em Números 14. Números 14, de 14 a 18. Queria que você lesse comigo para a gente entender algo que eu sinto no coração. Presta bem atenção. Mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Versículo 15 diz assim: se matares este povo como a um só homem, as gentes
pois que antes ouviram a sua fama, dirão o quê? Dirão o quê? Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. E o versículo 17 diz o quê? Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, versículo 18, o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Preste atenção nisto. Talvez você pensou que eu ia dizer, agora Deus vai arrochar a sua vida, tudo vai se fechar porque você tem sido ingrato e se desleixou com a obra de Deus. Não. Olha que Pai tão maravilhoso. Olha o que ele diz com o povo de Israel que se voltaram contra ele, que quiseram matar Moisés. E o Senhor disse, eu vou matar esse povo agora. Moisés diz, calma papai, não faça isso. Versículo 18 diz que ele diz, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Estamos errados? Volta, querido. Amém? Volta-te para o Senhor. Gratidão. Ingratidão cela a tua derrota. É um veneno peçonho. Mas a gratidão faz Deus olhar para nós. Mesmo que erramos ontem, mesmo que hoje você falou tão mal, o Senhor, Ele é longânimo, Ele tem misericórdia da sua vida. Ele perdoa a iniquidade, como nós estamos vendo em Números 14, 18. Ele perdoa a tua transgressão, Ele perdoa as tuas falhas. Mas Ele diz, olha, agora eu não vou inocentar o culpado. Eu não deixarei de visitar a iniquidade. Então, se você errou, você assume, pai, eu errei, eu pequei, pai, eu estou desleixado com a tua obra, pai, eu não tenho sido grato, pai, eu tenho sido uma esposa murmuradora, pai, eu tenho sido uma pessoa ruim para os meus filhos, eu tenho reclamado, eu tenho, sabe, murmurado. E Jesus está te dizendo, muito bem, filha, você reconheceu o seu erro, agora te volta para mim. De volta para mim. Todo esse é o segredo da vitória. Amém? Amém ou não amém? Então o Senhor, lá em Êxodo 13, 21 e 22, fala que o Senhor foi fiel ao seu povo. Quando ele enviava as colunas como sinal de providência para os israelitas, está mostrando que o Senhor é fiel para conosco. Queridinho, eu sempre estou pregando aqui uma esperança para você, mas deixar de chamar a sua atenção para você se voltar para Deus, eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu não vou deixar barato, porque o Senhor tem falado isso comigo. Alerta o meu povo. Meu povo precisa disso. Meu povo precisa entender que eu é que sou Deus. Meu povo precisa entender que os acréscimos passam, mas eu sou o Deus eterno, e que o meu povo se voltem para mim, que o meu povo sejam gratos a mim por todos os meus benefícios. Eita, como Deus é forte, amados. Nós, por mais que façamos, nós que daremos ao Senhor por tantos benefícios do Senhor. Ele só quer que você pare num cantinho, seja grato com Ele. 2 da manhã, não, acho que era quase 3 da manhã hoje. Teve um momento que eu conversando com a minha esposa, ela tirou o tempo dela lá na gratidão e eu tirei o meu tempo. Eu consegui ficar diante do Senhor agradecendo por tantas coisas, por suprimentos, pelas bênçãos, pelas portas abertas, pela igreja, uma igreja restaurada, pela uma igreja muito boa, por um povo bom, obrigado. Sabe, e eu fiquei um tempão, acho que quase 4 horas foi que eu fui dormir. Não olhei a hora, mas eu me lembro que eu fiquei dando graças ao Senhor. Pelo número que eu me lembro, eu passei mais de 200 coisas, eu agradeci ao Senhor. Ações de graça, sacrifício de louvor, abrindo os caminhos. Eu disse para minha esposa hoje, eu estava aqui dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Que homem falho, imperfeito, que homem que precisa de mudança sou eu. Sabe, querido, meu coração chorou hoje aqui, eu dizendo, Deus, faça algo, eu quero mais comunhão contigo, eu quero mais consciência de erros que tenho e que tenho cometido. E Deus, Ele faz isso em nossas vidas. Amém. Queridos, o momento da dificuldade
de Israel nos ensina algo tremendo para que haja mudança em nossas vidas. 1 Coríntios 10, do versículo 10 e 11, nos mostra algo que eu achei tão lindo. Faz uns 25 anos que eu li isso na Bíblia. Eu disse, cara, que coisa, esses caras passaram essas coisas tudinho para a gente não passar. Nós podemos aprender muito com a história dos israelitas. Os israelitas foram exemplo para todos que estão no deserto da dificuldade, não murmurar. Os israelitas foram exemplo para nós sermos advertidos quando nos desleixamos com as coisas de Deus. E o Senhor nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Preste atenção. Aqueles homens que saíram, que murmuraram no deserto, eles morreram no deserto. Só os filhos deles entraram na terra prometida. E o Senhor nos diz assim, nem murmureis, versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Amados, você tem reconhecido a Deus, você tem reconhecido o que Deus tem feito em sua vida, a saúde que você tem. Eu comecei me sentindo mal hoje, e eu comecei dizendo, meu Deus, Tu és o meu Senhor, o Deus da minha saúde, o Deus que restaura. E eu comecei vendo Deus e dizendo como é importante a saúde. É como o doutor Laí Ribeiro disse, você só percebe que tem coração quando você começa a ter um problema no coração. Você só percebe que tem um problema no rins quando você começa a ter um problema no rins. Você percebe que tem rins quando começa a ter um problema. Então, se você cuida bem da sua saúde, você vai viver muito bem. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Quando você agradece a Deus pela sua saúde, coisas manifestam em você. E eu comecei dizendo a Deus, Pai, eu já tive problemas sérios de saúde e o Senhor me restaurou. E não, dessa vez eu não vou me decepcionar com o Senhor. Eu comecei falando com Deus. Eu glorifico a Deus pela minha cura. Glorifico a Deus porque o Senhor me restaurou. Glorifico a Deus pelos benefícios dele. Ele não te decepciona. Ele não te decepciona. Esses dias, acredito, um ano atrás, nessa regiãozinha aqui, ó, do meu pé, bem pertinho. E tinha aqui nesse local um caroço. Estava aquele pitocão assim para fora, horrível. E eu comecei a sentir uma dor no pé. E andando sentindo uma dor no pé. E aí eu botava a mão assim e ficava aquele caroço duro, para lá e para cá. E eu disse, caramba, meu. Logo aqui nessa região. Logo aqui que eu preciso do meu pezinho, né? Preciso andar, preciso correr, preciso trabalhar. E andei mancando. E um dos meus discípulos, eu disse para ele, se eu não me engano foi Tafarel, eu disse, está vendo isso aqui? Agora é a hora da gente agir a fé. E ele tocou, ele viu, pastor, e era aquele negócio feio, aquele tocava assim, chega, era aquela coisa dura, inflamada entre as juntas aqui, que eu não... Aí quando eu disse, vou orar e Deus vai me curar disso. Quando foi a semana passada, faz um ano, eu esqueci. Parecia que eu agi como os 10 leprosos. Eu esqueci. Tudo azul. E eu comecei, me lembrei, porque tinha uma menininha lá, filha de Júnior e Yasmin, que ela estava com um caroço aqui. E aí eu orei, e eu me lembrei, e eu disse, rapaz, orei pela menina, e eu disse, cara, eu me lembro agora que eu tinha um caroço desse no pé e sumiu. E eu falei até para Tafarel, lembra? Ele disse, lembro, pastor. Sumiu, fiquei curado. Eu disse, obrigado, Jesus. As coisas acontecem, mas Deus sabe. Todos os dias, quando eu dou ações de graças, eu sei que Deus está fazendo milagre em minha vida. Agora tem coisas que são palpáveis como isto. E eu quero que você entenda que ainda que se esteja longe de você, aquilo que você deseja não está tão longe quanto a sua fé. Basta você ser agradecido. Vai abrir os seus caminhos, você vai ver o milagre de Deus acontecer.
Comece agradecendo a Deus pelo que você quer. Israel foi exemplo para nós. Murmuraram, viram milagre, continuaram murmurando, viram milagres, continuaram murmurando, foi morrendo de um por um, e só entrou os filhos. Onde é que você quer chegar, meu irmão? É hora de abrir a boca, agradecer, agradecer. Pastor, não estou vendo, agradecer. Pastor, não estou vendo, agradecer. Pastor, ainda não estou vendo, agradecer. Porque Deus está fazendo um milagre em tua casa, em tua vida, em teus negócios, no teu corpo, na tua família. Em tudo que você impuser as suas mãos, o milagre está acontecendo. Não deixe os seus sonhos morrer no deserto. Talvez o deserto é esse problema, essa dificuldade que você está passando hoje. Talvez esse seja o seu deserto, mas o Senhor manda te dizer: filha, filho, agradece-se, volta para mim, serve-me com amor, serve-me com dedicação, faça bem feito, pois eu estarei agindo poderosamente em tua vida. E aí o Senhor nos fala sobre Israel. 1 Coríntios 10, versículo 10, diz assim claramente, olha o que diz no rodapé aí, lê comigo: nem murmureis como algum deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, irmãos, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha que coisa, essas coisas sobrevieram como exemplo sobre os israelitas, como foram escritos como para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, agora essa é a revelação de qual é a equipe que você pertence. Dos 10 que não tem sido grato, que não tem servido ao Senhor com gratidão, com coração grato. Aqueles judeus que eram acostumados, sabe, o samaritano, o estrangeiro, foi agradecer ao Senhor. Quem tem sido você? Será que você é aquele que se compromete? Gratidão, gratidão com o Senhor. Você é aquele que murmura? Jesus está falando claramente em 1 Coríntios 10, 11, que Israel, ele nos ensinou com o exemplo deles. Nós vimos a vida daquele povo dando certo, dando errado, dando certo, dando errado. Não era porque Deus queria que desse certo e desse errado a ponto que muitos morreram. Jesus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, queria e quis e quer que a vida de todos nós dê certo. Não queria que aquele povo morresse no deserto. Eles foram murmuradores. O murmurador esquece do que Deus faz. O murmurador se acomoda. O murmurador busca uma formatura, uma formação, e começa a se sentir importante, e parece que a igreja já não faz parte, já não é mais o povo que eu tenho que estar juntos. O murmurador, ele é ingrato, ele consegue galgar um degrauzinho a mais, ele começa a reprovar os irmãos da igreja. Agora esse lugar não é para mim mais. Esse povo eu não posso mais me envolver com essas pessoas. O murmurador esquece que vem do Senhor a bênção. O murmurador esquece facilmente. Ele consegue um diploma, ele consegue uma formação, ele consegue um bacharel, e ele começa a se sentir importante demais. O murmurador se afasta. Murmurador, ele deixa ser dominado pelo orgulho. O murmurador deixa de ser dominado ele se deixa ser dominado pelo orgulho. Infelizmente, murmuradores estão se infiltrando em todos os lugares, queridos. Na igreja, são pessoas que perderam a visão do reino de Deus, nunca se satisfazem, contaminam os que estão ao seu redor. São pessoas que são rebeldes, perdem o foco espiritual, vivem fora da bênção do Senhor, porque confia na força do seu braço, e as coisas começam a dar para trás. E eu quero concluir a minha fala dizendo para você o seguinte: os murmuradores e os ingratos são como flechas destruidoras de ministérios. São como flechas destruidoras de ministérios. Murmuradores, orgulhosos, que não
se dobram, que não servem ao Senhor e ainda influencia outros a cair fora da obra de Deus, influencia outros a correr fora do trabalho do Senhor. Os murmuradores são ingratos. Não somente aquele que fala, murmura e diz coisas. Os murmuradores ingratos são aqueles que contaminam também outras pessoas. Analise esse gráfico comigo sobre isso que eu vou te dizer. Olha que coisa forte: 97% dos pastores que foram traídos e falsamente acusados por líderes de confiança foram de pessoas que na verdade eles confiavam, pessoas que eles davam na verdade um voto de confiança. 97% dos pastores são traídos pelas pessoas de confiança. São murmuradores. São esses que são ingratos, que aparentemente entram com humildade juntos para o ministério. De repente traz seus pastores, traz seus líderes, acusando de coisas falsas. 70% dos pastores lutam com depressão por causa disso, por causa dos murmuradores, dos acusadores, dos traidores falsamente. 1.500 pastores desistem a cada mês por motivo de traição. Um murmurador, ele é capaz de trair, ele é capaz de levar outras pessoas, contaminar outras pessoas. 1.500 pastores desistem a cada mês por motivo de traição. Você sabe que quantos membros nós demos à vida, como hoje pela madrugada estávamos orando. Quantas pessoas a gente vestiu tanto, mas ela foi um murmurador. Ela nem percebeu que quando Deus a fez galgar num degrau maior e melhor, ela começou a se sentir importante. E ela chegou um momento que deu as costas para o ministério. Já não serve mais. E o pior, que os murmuradores, eles conseguem enfraquecer, tirar o ânimo dos pastores. Por isso que 1.500 pastores desistem a cada mês por motivo de traição. Os murmuradores enfraquecem os ministérios. Você sabia que 10% dos pastores, em geral, se aposentam? 90% dos pastores desistem de pastorear. Pastor, isso tem alguma coisa a ver com a mensagem? Claro que tem, queridos. Claro que tem. Você viu agora mesmo que 10 homens infamaram a terra, tentaram levar o povo todo para se voltar contra Moisés. E meus amados, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, porque você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Nós estamos para somar, não estamos para dar as costas, nós não estamos para apunhalar, nós não estamos para fazer pastores desistir. Nós não estamos para, na verdade, tirar a vivacidade, porque tem muita gente que faz isso, e tem muitos pastores, muitos já desistiram. Eu e minha esposa, nós fazemos cerca de 25 anos que estamos à frente do ministério, e eu quero dizer para você uma coisa: 80% dos pastores, por causa da murmuração, sentem-se desencorajados. Quem tem sido você? Aquele que fortalece seus pastores? E quando eu digo isso, eu pergunto a você: você tem sido daquele que fortalece a obra de Deus e o reino de Deus? Ou você tem sido daqueles que contaminam a congregação, dando as costas para a liderança? E quando você dá as costas para a liderança, você dá as costas para Deus. Porque um pastor não é pastor por ser pastor. Um pastor, ele é pastor porque ele é ministério. E ministério é coisa de Deus. E aí eu pergunto a você: 80% dos pastores, por causa da murmuração, sentem-se desencorajados. Quem tem sido você no ministério? 94% das famílias dos pastores sentem a pressão do ministério por causa da murmuração. Gente que murmura, gente que fala dos filhos do pastor, gente que fala da família do pastor, gente que murmura, gente que dá as costas para Deus. E quando você pensa que dar as costas para Deus é simplesmente porque você não foi à igreja. Não, gente que
Enfraquece. Gente que influencia outras pessoas. Pessoal, temos que abrir os nossos olhos quanto a essas questões. A gratidão faz a gente somar. Pega nas mãos dos filhos dos pastores, da família dos pastores, fortalecer os pastores. A gratidão faz você viver muito bem com todo mundo na igreja. A gratidão faz você ouvir alguém novo ministrando nesse altar e dizer: que coisa linda, ele está crescendo, eu quero, Senhor, que o Senhor o abençoe, eu quero crescer também. A gratidão faz você olhar para pessoas que ministram nesse altar e você não vê apenas aquele homem, mas você vê um profeta, um homem de Deus falando. A gratidão faz isso, ela fortalece. Não faz você ser um murmurador. Não gostei, é a pastora, não é o pastor, não há condições, eu não vou escutar. A ingratidão faz você ser desse jeito, um murmurador, aquele que desacata o Espírito Santo. Nunca me esqueço de uma ministra que eu estava num seminário e ela estava ministrando. Eu disse: que mulher top. Aí entra outra professora com outro assunto. Eu nunca esqueço quando o Espírito Santo disse para mim: que tal? Qual a nota que você dá para essa professora aí? Sobre tudo que ela ministrou, essas aulas que ela te deu durante esses dias. Eu disse: tal hora, tal nota, uma nota baixa. Ele disse: essa é a nota que você está me dando. Meu Deus, não. Eu disse: é porque eu usei ela. E se você não receber o profeta na qualidade de profeta, você não recebe o galardão, você não recebe nada do profeta. E eu pedi perdão a Deus, reconheço, amados, que nós temos que assim nos voltar para o Senhor. Queridos, 78% dos pastores não têm amigo íntimo por causa da murmuração de muita gente. E 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas por semana. Você sabia? 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas por semana. É verdade. E é cansativo. Leitura, devoção ao trabalho, entrega. E ainda existe um índice elevadíssimo de pastores que já pensaram em suicídio também. Eu quero dizer para você, terminando, quantas vezes nos dispomos para tantas pessoas e somos odiados, somos rejeitados, somos alvo de críticas de tantas pessoas que saíram do nosso ministério, do nosso meio. Tudo isto, querido, é o espírito do murmurador que os domina. Nós não podemos ser murmuradores. Filipenses 2, 14 a 16 nos mostra sobre isso. Os murmuradores são terríveis e nós precisamos ter cuidado para não deixar o nosso coração se inflamar. Faça tudo para o Senhor, sem murmuração. Faça para o Senhor, sem contendas. Faça, versículo 15, o Senhor nos diz: faça tudo desse jeito, para que vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis sinceros, filhos de Deus, indesculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, meus amados. E o versículo 16 diz: perseverando a palavra, preservando, aliás, a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos terminar com Provérbios 21, 9. Olha que fala: melhor é morar no canto do eirado do que junto à mulher rixosa da mesma casa. Pastor, que versículo estranho. Não. Bota na ara ou na ra, só para você entender uma coisa que o Senhor quer te falar nesse final. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 21, 9. Sabe, isso não é simplesmente uma pessoa rixosa, uma murmuradora, como tem muita gente que gosta desse versículo para torrar com as mulheres, mas tem muito homem murmurador que não agradece pela esposa que Deus tem dado. E você precisa entender que o rixoso também é aquele que murmura contra a esposa. E você, irmã, entenda que é melhor guardar, fechar os lábios. Se não for para glorificar a Deus, que seja simplesmente para você exaltar a Ele
com o melhor que sai dos seus lábios, da sua boca. A boca fala do que está cheio o coração. Procure ter na sua casa, faça da sua casa um momento, uma casa, um lugar de adoração, um lugar de exaltação a Deus. Que os seus filhos, homem, que os seus filhos, mulher, observe que vocês são sacerdotes e que vocês são exemplos para dar aos seus filhos. Exemplos maravilhosos, reconhecendo a bondade de Deus, agradecendo pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, agradecendo pelo pouco, agradecendo por tudo que Deus tem te dado. Faça isso, não reclame, não murmure, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por ti. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Mesmo que você não veja agora aquilo que você quer, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que espera, convicção de fatos que se não vê. Agradece, sacrifício de ações de graças. Prepara o teu caminho, prepara o teu caminho, prepara o teu caminho, porque grandes coisas o Senhor está fazendo pela tua vida. Prepara o teu caminho com gratidão, porque o Senhor te diz neste momento: os milagres estão ao teu caminho, ao teu favor, estão indo ao teu favor. Na minha maravilha está acontecendo em tua vida. Seja grata, seja grato, me louva, me exalta, e o milagre vai acontecer em breve, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e dê um forte aplauso ao Rei Jesus, que é digno de todo louvor. Aleluia! Obrigado, Jesus, obrigado. Vamos ficar em pé? Eu queria que você orasse comigo agora. Rapidinho, não saia dessa sala, não saia desse lugar onde você está. Não é hora de você sair. Não se despeça para tomar água agora, para nada. É hora de você dizer: papai, eu te agradeço. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as mãos no coração, dizendo: pai, eu te agradeço pelos teus benefícios em minha vida. Que darei ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus benefícios que o Senhor tem feito para comigo. Que darei? O que eu posso oferecer a ti, Senhor, se não for a minha gratidão, meu sacrifício de ações de graças, para que te glorifique? Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo nosso corpo perfeito, te agradecemos porque nós não somos movidos pelos 5 sentidos, nós somos movidos pela fé. Nós já podemos ver pelos olhos da fé nosso suprimento em tudo que nós precisamos. As portas estão abertas, dinheiro vem dos 4 cantos da cidade, do estado, do país, do mundo ao nosso favor. O nosso suprimento já acontece, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entro em tua presença com ações de graças. Entre agora, meu irmão, na presença do Senhor com ações de graças. Agradeça a Deus por aquilo que você quer. Comece a se ver com as bênçãos do Senhor manifesta em sua vida. Ele te diz, prepara o teu caminho, agradece-me por aquilo que tu queres, agradece aquilo que tu queres ver em tua vida. É nos negócios, é no emprego, é na família, é no casamento, é na vida sentimental. Agradece. Obrigado, Jesus. Podemos ver as famílias da nossa igreja, a família do teu povo, dessa pessoa que está ligado conosco agora, sendo tocada, abençoada, impactada com a tua presença, a unção do teu Espírito sobre cada um, a glória do Senhor sendo sobre a vida de cada um, a mão do Senhor sendo sobre as famílias, a unidade, a união, o regozijo, a alegria no relacionamento, no casamento, a restauração deste corpo, esta pessoa agora sendo curada, tocada pela presença do Espírito Santo. Seja curada, seja tocado agora, seja curado, seja livre. Obrigado, Jesus, porque eu vejo o poder de Deus manifestando nesta vida, neste homem, nesta mulher. Diga: eu te agradeço, Jesus, obrigado. E dê um forte aplauso para o Senhor Jesus, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém, queridos?